Nova série de mensagens, Graça Irresistível. Uma mensagem que transcende o tempo e o espaço, alcançando corações e transformando vidas. Esta é a graça irresistível, a bondade de Deus estendida às pessoas que não merecem. A graça irresistível não conhece fronteiras. Ela se infiltra nos lugares mais inesperados, trazendo luz às sombras e esperança onde há desespero. Esta graça, tão magnífica, foi revelada no Evangelho, uma boa nova que não apenas foi recebida, mas também experimentada em sua plenitude. Ela floresce no coração, como ocorreu entre aqueles que primeiro acolheram a mensagem da graça de Deus. Iniciamos uma jornada de fé com palavras simples, mas carregadas de poder e significado. Este é o Evangelho da Cruz que chegou até nós. Abra seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Receba mais uma mensagem da série, hoje com o tema Em Graça o Favor de Deus aos Filhos. Fale para a pessoa do seu lado, você vai ouvir sobre isto, graça, o favor de Deus aos filhos. Pelo Espírito, Paulo escreveu esta carta, e no capítulo 5, verso 20 e versículo 21, ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça, para que, como o pecado reinou na morte, assim a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu começo dizendo aqui nesta manhã, algo que todos estão tão acostumados a viver num mundo de escravidão, porque fomos concebidos em pecado. O salmista diz no Salmo 5, alienam-se os ímpios desde a madre, desde a sua concepção. Então nós nascemos assim, fomos gerados assim. E nós vemos a raça humana, portanto homem e mulher, no decorrer da história, acostumados a viver sob a escravidão, e a escravidão que eu me refiro, em relação ao pecado, que ele tem muita dificuldade, diga, há muita dificuldade, de provar o amor de Deus. A escravidão deixou o homem tão alienado, de que ele, quando ouve, por exemplo, nesta manhã nós estamos enfatizando a graça, o favor de Deus a todos os filhos. Muitos têm dificuldade, você vai entender na mensagem o porquê da dificuldade. Em Romanos 5, nós vamos colocar na tela esse texto, Romanos 5, verso 5, a palavra de Deus diz a nós nesta manhã, e a esperança não nos decepciona. Agora, diga em voz alta, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Quem é que derramou o amor no meu e no seu coração? Deus, o Pai. Agora, voltando ao texto que nos é oferecido aqui, de Romanos 5, o texto diz que Deus, o Pai, introduziu a lei. Quem é que então trouxe para a humanidade a lei? Deus. E com qual motivo ou motivação Deus introduziu, e o texto diz que ele ressaltou a transgressão. Aonde você lê transgressão, subentenda pecado. Qual a razão? Que Deus é este que introduz a lei, que ressalta a transgressão,
Qual o sentido? Qual o significado? É muito simples de entendermos nesta manhã porque Paulo escreve aqui em Romanos, nesta carta, no capítulo 5, ele dá aqui um destaque. Ele fala que a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, fosse destacada, para que o pecado fosse destacado. Sabe por quê? O Espírito Santo fez menção, através de Paulo, sobre esta afirmação, por uma simples razão. É para que o mundo sistema, não, o mundo pessoas, eu e você, pudéssemos ter consciência da necessidade de um Salvador. Porque as pessoas que não conhecem e experimentam a graça de Deus, como você tem ouvido neste lugar, se você perguntar se ela precisa, se ela sente necessidade de ter na sua vida salvação por intermédio de Jesus, muitos podem dizer para você, não. Muitos podem dizer, não, minha vida está boa, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho trabalho, está tudo indo muito bem. Então o apóstolo Paulo nesta manhã vai nos levar aqui a entender por que a graça ou o evangelho da graça se manifestou a todos nós. A lei, a transgressão chamada pecado foi destacada por uma simples razão. Muitas vezes você e eu e o homem dos nossos dias não tem nem consciência de que está transgredindo. Quantos estão comigo aqui nesta manhã? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas vezes você vai falar com a pessoa e ela vai dizer assim, mas eu nem sabia que o que eu estava fazendo era uma prática, era uma transgressão, era pecado. Por isso que foi introduzida a lei. Enquanto Deus, o nosso Pai, estava pedindo a Moisés lá no Sinai, no Monte Sinai, para ele anotar em tábuas de pedra a lei, o que o homem dos seus dias estava fazendo aqui embaixo? Você já leu a história, você já ouviu sobre o ocorrido? O povo de Deus estava fazendo algo, e o que é que ele estava fazendo? Ele estava transgredindo. Qual era a sua transgressão? Eles estavam construindo um bezerro de ouro, uma imagem, um ídolo. Isso está lá em Êxodo capítulo 20, vamos ler? Êxodo capítulo 20, nós vamos colocar na tela para você acompanhar a leitura. Não terás outros deuses além de mim. Esta foi a ordem. Deus estava dando os 10 mandamentos, pedindo para que Moisés pudesse mostrar ao povo de Deus que eles estavam transgredindo e, paralelamente, o povo estava fazendo o quê? Uma imagem de escultura, um ídolo, um bezerro de ouro. Olha só como é importante a gente entender a graça, porque muitos podem dizer, mas eu não tenho pecado, eu não tenho transgressão, eu trabalho, eu cuido muito bem da minha família, eu até trago provisão além do necessário para minha casa. Eu conheci na nossa família, né, não espiritual, mas biológica, alguém que dizia isso, mas eu sou trabalhador, mas eu sou honesto, mas eu levanto cedo, eu trabalho, olha, eu trago sustento para dentro da minha casa. E quando a gente falava sobre transgressão voluntária, ela dizia, não, mas eu não sou isso. E existem muitas pessoas que quando você fala sobre graça ou o evangelho da graça, elas nem sabem que transgridem, elas nem sabem que estão cultuando por vezes ídolos. O ídolo não é só um bezerro,
O ídolo pode ser um filho, idolatrar um filho. O ídolo pode ser um automóvel que o pastor Ronaldo agora recebeu. Eu conheço pessoas que o ídolo deles é o automóvel. Lustra, limpa, faz polimento, faz cristalização, faz uma porção de coisas e não sai nem com o carro, para não sujar os pneus. Eu conheço uma pessoa que fazia isso, sabe quem era? Eu passava um sábado na minha mocidade. Quantos aqui talvez fizeram isso que eu fiz? Jovenzinho, comprei um automóvel, passava o carro, o sábado, lavando, limpando, e eu namorava com a Nádia na época, eu lembro disso. Aí quando dava 6 horas, 7 horas da noite, o carro estava pronto, brilhando, tinindo. Rodrigo, aí eu pensava assim, mas eu vou sair, vai sujar meu carro. Puxa, eu passei o sábado todo. Idolatrar um automóvel, idolatrar a casa. Ó, as meninas, deixa eu mexer um pouco com as meninas aqui. Idolatrar a casa. Você arruma a casa, aí vem o filho e desarruma. Aí você se descabela, grita e diz: não! Espera um pouco. Sua casa é moradia. Sua casa, como a gente tem dito aqui, é uma embaixada de Cristo. Ah, pastor, mas não tem que ter ordem? Tem que ter ordem, mas cuidado com a lei, para você não tornar sua casa em um quartel-general. Cuidado. Às vezes a gente cai nessas tolices. E o que são essas tolices, irmãos? Desconhecer a graça. E hoje nós estamos falando sobre graça, que é o favor de Deus aos filhos. Vamos avançar aqui? Eu tenho estudado muito e orado muito sobre este tema e esta palavra e esta ênfase do Evangelho da Graça, e eu descobri que graça no grego, quando se trata da palavra graça no grego, fala sobre algo superabundante. Mas a mesma palavra graça para transgressão, para o pecado, é quando o pecado aumenta muito. Então veja como é importante você saber e sintonizar. A graça para você é porque ela aumenta muito? Ou a graça para você que ainda não experimentou, aumenta o pecado? Aumenta a transgressão. As duas ênfases da mesma palavra no grego. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus. Não pode pegar a Bíblia e lê-la como um jornal, ou como uma revista, ou simplesmente como o Diego fez nesta manhã e outros têm feito aqui aos domingos, ler apenas um devocional. É apenas uma inspiração, é apenas levar você a ter mais sede e fome de ler esta palavra. Agora preste atenção, é tão importante a gente entender sobre a graça e o favor de Deus aos filhos, porque o que eu vou falar hoje pode ser um divisor de água para você. Preste atenção. Davi, o rei Davi, ele viveu em que dispensação? Nossa, pastor, dá para traduzir? Em que momento da sua vida? Da história do cristianismo? Ele viveu depois da lei. Guarde isto. Davi viveu depois que Deus deu a lei a Moisés. Ele vem nesse contexto. E quando Davi transgride, e você sabe muito bem qual foi a transgressão que ele cometeu, embora ele tivesse sido vitorioso em muitas batalhas, em muitas guerras, numa ele fracassou, numa ele transgrediu, numa ele foi derrotado, que foi o pecado do adultério. Agora, Deus perdoou Davi? Lógico, senão Deus não tem graça, ele fica sendo um Deus sem graça.
Mas como consequência, porque Deus é bondade, é misericórdia, mas é justiça. Como consequência, Davi teve filhos, diga filhos, que morreram. Fruto da sua transgressão, porque veio depois da lei. Davi teve mulheres, diga mulheres, que foram por um caminho perigoso da imoralidade. Diferente de Abraão, de Isaque e de Jacó, que viveram dias antes da lei. Olha que interessante. Deus não menciona, você não vai encontrar na Bíblia Deus falando a respeito das transgressões de Abraão, e ele transgrediu. Você não vai ver Deus falando sobre Isaque transgredir, e ele transgrediu. Você não vai ver na Bíblia Deus sentenciando Jacó, e olha que a Bíblia declara que o nome dele era usurpador, transgressor. Mas Deus não traz condenação. Por quê? Porque esses três que eu estou mencionando, eles viveram experiências da graça de Deus. É tão importante você entender isso nesta manhã, que isso pode virar uma chave na sua vida, porque eu vou fazer uma oração aqui no final. Vem comigo aqui na história. Antes da lei, Deus levanta quem para libertar o seu povo? Moisés. Deus já havia dado as tábuas da lei quando ele vai libertar o povo lá no Egito? Não. E quando esse povo é libertado, esse povo vai para o deserto. E lá no deserto, antes de chegar no deserto, na travessia, eles então disseram a Moisés, e eu lembrei isso domingo passado: por que você nos tirou do Egito? Por acaso não haviam sepulcros lá no Egito para que morrêssemos? Vamos morrer agora aqui, porque diante deles estava o mar? Eles murmuraram. Não havia lei, eles murmuraram. Eles entraram no deserto e murmuraram porque tinham sede. E Deus disse a Moisés falar com a rocha para dar água, e Deus cumpriu aquilo que prometeu. Eles murmuraram porque havia muito sol no deserto, e Deus então colocou uma nuvem. Eles murmuraram porque havia muito frio à noite no deserto, e Deus colocou fogo. Nenhum deles foi condenado. Eles morreram, mas não porque estavam vivendo debaixo de lei, porque naquele momento da história, Deus estava manifestando a graça dele, graça ao tirá-los da escravidão, graça ao levá-los ao deserto em direção à terra prometida, a Canaã. Eles murmuraram, diferente de Davi. Entendamos isso nesta manhã, você que me acompanha na internet. Entender graça é mais do que você fazer uma declaração: é o favor, é o mover, eu não mereço. Mas é mais do que isso. É você não viver debaixo de lei. Muitos na igreja dos nossos dias ainda vivem uma vida sem graça, em todos os sentidos, sem a graça de Deus. Olha para a pessoa, é uma vida sem graça, não tem brilho, a vida não é colorida, é céu cinzento. Qual é a razão, irmãos? Se Deus manifestou graça lá no início da história, até que o povo
sendo tão obstinado de coração. Deus foi necessário estabelecer a lei, e agora vem Paulo dizendo nesta noite pelo Espírito Santo, que Deus ressaltou a lei. Ele introduziu a lei e ele ressaltou a transgressão. Por qual motivo? Qual é a razão? Qual é o sentido? Então preste atenção. Eu li semana passada João capítulo 1, verso 16, e disse assim: declarem comigo, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Foi isso que nós declaramos juntos domingo passado. Agora eu quero que você declare comigo em voz alta, João 1, 17, está lá na tela, vamos juntos aqui? Pois a lei... Mais uma vez, pois a lei... Precisamos entender isto, para não viver algo que, consciente ou inconsciente, você está vivendo só pela lei. Quantos estão comigo aqui nesta manhã? Quando a palavra de Deus diz que a verdade nos libertará, João diz isto. Que verdade liberta? A lei ou a graça? Por que não é a lei? Porque a lei veio para quê? O que a lei diz para mim e para você? Não, 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 não e não. E o que a graça diz para mim e para você, que contém verdades? Muitos disseram para mim: pastor, foi tão bom eu ouvir a experiência de Paulo, que é na fraqueza que a graça e o poder de Deus se manifesta. Esta é a verdade. Esta é a verdade que a graça carrega. Gostava muito de ouvir, o louvor que fala sobre esta verdade. A verdade libertará. Você conhece este louvor? Quantos conhecem? A verdade libertará. Diz assim: a verdade libertará todo aquele que conhecer a palavra de Deus, que seu Filho entregou, para que todo o que nele crê, vida eterna possa ter. A verdade é que na cruz, quando levantaram Jesus, todos fomos atraídos, e na sua ressurreição, houve a nossa inclusão, verdadeiramente estamos livres. É esta verdade que liberta, é esta graça que é favorável a mim e a você, mas nem todos os filhos a experimentam. Muitos ainda, como Moisés introduziu a lei, vivem debaixo da lei. Como é que eu então, pastor, posso viver esta graça e o favor de Deus aos seus filhos? Romanos capítulo de número 6, vai levar você a entender isso nesta manhã. Romanos 6, verso 7, leia na tela comigo. Pois quem morreu foi o quê? Vamos juntos aqui. Pois quem... Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que
tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Aleluia! Agora tem aqui a nossa inclusão na graça. Assim, diga assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Merece um aplauso essa declaração do apóstolo Paulo. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Vamos entender aqui o que acabamos de ler, irmãos. Quando Paulo diz no verso 6, quanto ao pecado, ele morreu uma vez por todas. Presta atenção para você me acompanhar aqui. Você acha que Cristo morreu porque ele tinha uma natureza pecaminosa? Ele tinha uma mente debilitada? Você acha que ele morreu por isso? Você acha que ele tinha pecado? Cristo tinha pecado? Se ele disse que morreu uma única vez, quanto sobrou de morte para ele ressuscitar e para aqueles que estão nele experimentarem a vida? Quanto sobrou? Ele morreu uma vez por todas. Sobrou que tipo de morte? Nenhuma. Agora o texto, eu queria que a gente colocasse novamente, por favor, Beth. Romanos capítulo 6. Achou, querida? Pois quem morreu foi justificado do pecado. Segue. 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele? 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra. Cristo pode morrer de novo? Ele morreu há 2000 anos atrás, agora ele vai morrer hoje, e amanhã ele morre de novo. É assim? Segue, verso 10. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo vive para Deus. 11. É aqui que tem uma chave que muitos não entendem. A palavra considerem-se é a chave. Porque muitos não experimentam a graça e o favor de Deus, sendo filho de Deus? Porque a palavra considerar, diga comigo, não é supor, pensar, achar, mas considerar, diga considerar, é um fato. Não é uma suposição.
considere-se morto para o pecado. Não é assim, olha, pode ser que, quem sabe será, um dia você vai experimentar. Não. Considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus. O que Cristo considerou e eu e você precisamos considerar. Diga: Cristo morreu pela minha culpa. Cristo morreu para eu não ser punido. Diga: Cristo morreu para eu não ser condenado. Considere-se morto para o pecado. Valmir, Diego, Davi, cada um de nós aqui. Considere-se morto, não pela natureza carnal. Considere-se morto para a culpa. Considere-se morto para a punição que viria sobre você. Considere-se morto pela condenação que estava definida a você. Considere-se morto, porque aquele que está morto com Cristo não vive debaixo de condenação, não vive debaixo de culpa e não vive debaixo de punição. Fique de pé comigo. Diga em voz alta: Deus nunca vai condenar um filho de Deus. Diga: Deus nunca vai punir um filho de Deus. Diga: Deus nunca vai condenar um filho de Deus. Sabe, irmãos, isso tem trazido muito gozo no meu coração. Houve uma época, alguns anos atrás, que quando eu falhava, eu pensava assim: Deus está trazendo esta culpa sobre a minha vida. Deus está me punindo. Eu estou debaixo de condenação. Eu queria que ninguém se movimentasse, ninguém saísse do lugar, porque o que eu vou falar agora, além da chave do considerar, o próximo texto que eu vou ler de Romanos, e é a minha oração nesta manhã por todos, é que muitas vezes você não experimenta, e eu não experimentei por muito tempo, a graça de Deus, porque achava que estava sempre sendo punido, achava que sempre estava vivendo debaixo de culpa. Olha, pessoas que, presta atenção no que eu vou dizer, pessoas que com frequência vivem doentes, pensam assim: eu estou debaixo de condenação, de culpa, de punição. Pessoas que não vão bem em qualquer área da sua vida, seja espiritual, seja familiar, profissional, vivem debaixo de culpa, de condenação, de punição. E Deus tem falado comigo de várias formas. Eu vinha para o trabalho aqui na comunidade esta semana, eu até falei com a Constância, no dia em que ela estava aqui. Eu estava no trânsito maluco dessa metrópole. Eu aproveito, em vez de ficar nervosinho, eu aproveito para orar em voz alta, eu aproveito para cantar. E num dado momento, eu estava
saindo aqui, para pegar o acesso à igreja, o Senhor, pelo Espírito, disse assim: você não é escravo. Diga ao meu povo no domingo que eles não são escravos. O escravo é que vive debaixo de condenação, de punição e de culpa. Diga ao meu povo que eu sou o Abba deles, o Pai deles, e eu não tenho condenação para eles. Sabe por que muitos não experimentam a graça e o favor de Deus como filho? São sinceros, amam a Deus, se doam para Ele. É porque ainda, como a lei foi introduzida e destacada, ressaltada, vivem como escravos. Não consideram-se mortos para a culpa, a punição e a condenação. Muito sério isto. As pessoas podem passar a vida toda dentro de uma igreja e nunca terem experimentado a graça de Deus, que está disponível. As pessoas podem se envolver nos ministérios, podem cantar, tocar, pregar, e nunca terem provado da graça de Deus, porque se sentem como escravos, debaixo de punição, culpa e condenação. Como é que a gente vive e experimenta a graça? Vamos à palavra? Ela tem resposta para mim e para você. Romanos capítulo 8. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Diga: eu já saí da escravidão, eu já morri para a escravidão, eu não vivo no Egito, eu não vivo debaixo de punição, eu não vivo debaixo de culpa, eu não vivo debaixo de condenação. Vocês não receberam esse espírito. Esse espírito é que impede você de experimentar a graça de Deus.